Bem como prometido, agora eu vou iniciar a minha série de passo a passo em relação a dicas para a redação do Enem. O passo de hoje vai ser o mais básico e não menos importante, que é a compreensão das competências cobradas pelo Enem. Eu creio que muitos alunos poupariam assim 93% da dificuldade que tem com a redação do Enem se eles entendessem como que funciona o processo de correção e cada área do Enem. Então eu elaborei esse vídeo bem básico, assim, com o essencial de cada coisa. A primeira competência cobrada, a número 1, é a competência que a gente chama de norma culta, ou norma padrão da língua. Essa competência, no meu ponto de vista, é a competência mais difícil de você alcançar o 200. Porque, assim, a gente sabe que é uma prova de 5 horas e meia, então geralmente a prova de matemática acaba consumindo muito o tempo e ainda tem a prova de interpretação, então assim, a redação ela acaba tendo assim 1 hora no máximo para se fazer. Então, essa competência, no meu ponto de vista, ela é que sofre mais danos, assim, ela é a mais comprometida pela questão do tempo mesmo, porque muitas vezes o aluno ele não tem tempo de fazer uma redação e revisar essa redação. Então, assim, acaba passando muito erro de português. E é o que mais sofre, porque assim, um erro de concordância, não de verbal, assim, eu digo de concordância na coerência e na coesão, é fácil de perceber. Porque a gente lê uma frase, enfim. Agora, a norma culta, de você perceber um erro, cara, não dá. Então, assim, essa para mim é a competência que é a maior vilã da nota do Enem. É a competência que eu vejo pouca gente acertando 200, chegando no 200 nela. E para ela eu tenho a seguinte dica. Bom, eu treino a prova do Enem e eu falo para as pessoas treinarem a prova do Enem da seguinte maneira. Faça primeiro um rascunho da redação. A primeira coisa que você faz na prova, leia o tema, formule aqueles tópicos. Eu vou passar essa formulação ainda, que é formular a tese e os argumentos, para depois você desenvolver. Depois você resolve a sua prova de matemática ou português, na medida que você achar melhor, na ordem que você achar melhor, e depois você volta passando a limpo a redação. Porque o cérebro da gente, quando a gente acaba de escrever, e depois que a gente vai passar limpo na hora, ele não consegue detectar o erro. Ele só detecta o erro quando ele vai para outro assunto, ele vai para outra coisa, daí você consegue detectar o erro. Entende? E é por isso que eu indico para passar a prova limpo depois. Bom, eu não tenho muito o que falar da competência 1 a não ser essa dica. Então vamos para a competência número 2. A competência número 2, para mim, ela é mais importante da redação. Porque se você fugir dela, você zera uma redação. Você pode zerar uma redação por fugir um tema. Então, assim, muito cuidado com a competência número 2. Para vocês que estão no cursinho, para vocês que, enfim, tem professor, ou qualquer coisa que seja, que está acompanhando as suas correções de redação, eu aconselho você a primeira competência para você tentar melhorar é a competência número 2. Por quê? Porque ela vai te englobar a questão da contextualização, que eu já falei aqui, costumo sempre falar nas redações, que é muito importante. A questão do entendimento do tema, porque se você fugir ao tema, é zero. O Enem te zera se você fugir do tema. Tem a questão também da repetição de argumento dos textos motivadores, que aí você tem que estar esperto na questão da atualidade, porque os textos motivadores, eles não estão ali para você copiar eles estão ali para te dar uma ideia do que eles querem, do que eles querem que você escreva. Então, assim, estar ciente da atualidade te ajuda muito nesse ponto de vista, porque você consegue fazer analogias, você consegue concatenar o pensamento de acordo com o que a proposta quer que você faça, né? Então, assim, ela vai todas as competências vão de 0 a 200, mas essa em especial, o 200, você só vai alcançar com a contextualização. O que é contextualização? É você colocar citações de filósofo, citações históricas, citações biológicas, mas o que? Até matemática, enfim, qualquer coisa da sua área de conhecimento. O Enem quer saber se você consegue contextualizar, se o seu pensamento ele consegue fluir entre as mais diversas áreas do conhecimento, assim. Porque eles pensam que assim eles vão conseguir separar os alunos que
tem interpretação ou não, que raciocinam ou não, né? Porque se não fosse por esse método de correção, provavelmente muita gente passaria, muita gente tiraria uma nota boa em redação somente decorando um texto, entende? Então esse é um critério muito importante de correção e eu considero ele o mais importante dos 5. A competência número 3 eu chamo resumidamente da competência da coerência. O que seria a competência da coerência? Lembra da competência número 2, que você faz a contextualização? Aqui na competência número 3, eles vão avaliar como que você traz aquela contextualização para o texto. Como assim? Por exemplo, se você cita um filósofo, como o gênero é dissertativo argumentativo, não basta só você dissertar sobre uma coisa, não basta você só descrever sobre uma situação, sobre um problema. Você tem que argumentar. E quando você argumenta, é você pegar uma citação e trazer ela para o ponto de vista do problema. Entendeu? E isso precisa fazer sentido. Porque tem que ter coerência. Quando alguém fala coerência, você não está sendo coerente, significa que você não está falando. Tipo, o que você está falando não tem nada a ver. Você não pode falar de vermelho e depois terminar falando de amarelo, vamos dizer assim. Entende? Assim, nos processos de correção de redação, isso fica mais claro do que eu estar tentando explicar aqui o que é coerência. É só mesmo acompanhando um processo de correção para entender. Então, assim, tem outros vídeos de correções e eu creio que vai ficar muito mais claro a compreensão dessa competência. Ela é uma competência também bastante difícil, é muito difícil alguém chegar no 200 nela, mas assim, nada impossível. Você não pode ser só doido, eu digo assim, se você está escrevendo de acordo com o seu raciocínio, se você está escrevendo com um padrão, com uma fórmula, seja ela qual for, pouco provável que você vai tirar uma nota baixa nessa competência, porque assim, a coerência vem do raciocínio. Então, se você está raciocinando, automaticamente você está sendo coerente. Agora, se você está copiando e reproduzindo, provavelmente sua nota vai ficar baixa nessa competência. A competência número 4 é a competência que a gente chama de coesão. Apesar de um susto que vocês podem tomar agora com o tamanho do texto, ela não tem nada demais. O que seriam os elementos de coesão? São os elementos que vão garantir a fluidez do texto. Eu resumo dessa maneira, para poder o aluno entender. O que é a fluidez do texto? Sabe aquela tabela de elementos conectivos? É justamente essa competência. Aquela coisa do ademais, outro assim, aquela coisa da conclusão. Dessa forma, dessa maneira, assim, isso, aquela coisa da intensidade. Sabe os elementos conectivos? É isso aqui, é a competência número 4. Todo o período, a dica que eu dou é, todo o período, seja ele qual for, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, inicie um período com o outro com um elemento conectivo. Sempre. Nunca pode ter frase chutada. Os elementos conectivos são truques, são cartas na manga, porque o texto fica com uma compreensão muito mais fácil. É só você fazer o teste aí na hora de você escrever. Escreve da sua maneira e escreve colocando um elemento conectivo em todo o início de período. Você vai ver como a compreensão do texto vai ficar mais fácil. Outras coisas cobradas também por essa competência é a questão da vírgula. Muita gente acha que a vírgula é na competência 1, mas não é. A vírgula é na competência 4, porque ela está intrinsecamente ligada à semântica, ao entendimento do texto. Então, assim, vírgula no lugar errado, dependendo do número da vírgula, de erros na posição da vírgula, você pode comprometer a nota da competência 4. Outro item cobrado também, que é muito comum nas correções de redação, e assim, é um erro bobo que o aluno peca, é a repetição de palavra. Repetir palavra, a banca entende que você não tem um vocabulário extenso, então você perde ponto na competência 4 também. Então vamos para a competência número 5. Bom, a competência número 5 é a competência também que muita gente não consegue chegar no 200. Quando eu digo muita gente, eu sei que eu já falei para todas elas, mas é muito comum na competência 1 e na competência 5 o aluno não alcançar o 200. Mas na competência 5 tem uma coisa especial. Porque o aluno ele não entende que a competência 5 é proposta de intervenção. E o que seria isso? Quando a gente conclui um parágrafo,
de conclusão no modelo Enem, dissertativo argumentativo, ele quer saber sobre a proposta de intervenção para o problema que você abordou no texto. Então muita gente acaba ficando na descrição, muita gente acaba ficando na recapitulação, e quando vai fazer uma proposta de intervenção, por exemplo, você falou sobre a persistência da violência contra a mulher. Daí você defende que a persistência da violência contra a mulher é pela ineficácia de leis, né? Enfim, aí na proposta de conclusão você fala assim, o governo federal, em parceria com as esferas estaduais e municipais, devem elaborar junto às escolas palestras que tragam o debate em sala de aula. Não. Ótimo, sua proposta de intervenção é ótima para a realidade. Mas o que tem a ver o que você abordou no texto a respeito de ineficiência de lei com palestra na escola? Você entende? Então você foge. Você faz uma proposta de intervenção, mas você não faz uma proposta de intervenção ligada ao texto. Então você tem quebra de raciocínio. Além de ter quebra de raciocínio, você tem a quebra da coerência, lá da competência 3. Então, assim, o que você colocar na conclusão tem que ser para melhorar o que você abordou no desenvolvimento. Então, se você abordou um problema de ineficiência de lei no desenvolvimento, na conclusão tem que ser uma proposta de intervenção para melhorar essa ineficiência de lei. Vamos dar um exemplo. Se eu abordei a ineficiência de lei como causa da persistência da violência contra a mulher, então na conclusão, obrigatoriamente, vai ter que ter uma coisa falando sobre isso. Que a gente pode, por exemplo, falar no aumento no número de delegacias para a mulher, por exemplo, nas áreas que mais precisam. Pronto, acabou. O que eu falei, eu estou dando a proposta de intervenção. Agora, com um detalhe. A proposta de intervenção para o Enem tem que ser inovadora. Não pode colocar como proposta de intervenção uma coisa que já existe. Porque se já existe e está tendo problema, então essa proposta de intervenção é falha, entendeu? Então não coloque proposta de intervenção que já existe. Outra coisa o Enem gosta de mais de uma. Então assim, como tem geralmente 2 parágrafos de desenvolvimento, e você provavelmente vai falar sobre esses 2 parágrafos, 2 coisas diferentes, então que a conclusão tenha pelo menos 2 propostas de intervenção. É essencial que tenha mais de uma, para você garantir uma nota 200 aí. E eu indico também para a conclusão, reservar no mínimo 8 linhas, porque assim, cara, são 200 pontos só para essa competência. 200 pontos só para a conclusão. Um parágrafo vale 200 pontos. Nem os outros 2 parágrafos de desenvolvimento, nem o parágrafo da introdução valem 200 pontos. Então capriche no parágrafo de conclusão. Bem, eu acho que é isso. Eu não sei se esse microfone vai pegar, porque ele está dando muito problema. Eu estou perdendo assim muito conteúdo que eu estou falando, e na hora que eu vou passar para editar, eu percebo que não foi nada. Isso me entristece, mas infelizmente, como é um projeto voluntário, eu não tenho condições de comprar um microfone agora. Então assim, estou fazendo tudo à medida do possível. E eu espero que isso seja de grande ajuda para muita gente que está aí me assistindo. Eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar um professor particular, ou às vezes o cursinho, porque a gente sabe que um professor tem que atender 200 alunos numa turma, então ele não tem como dar uma correção particular para cada aluno. Eu não culpo o professor, porque imagino o quanto que um professor deve ganhar. A gente sabe que não é fácil. Eu, por exemplo, não atendo 200 alunos, atendo, 10 alunos por semana no projeto, e eu já sei o quanto que isso me pesa no tempo. Enfim, mas a gente faz de coração porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então assim, você que está aí 2 meses para a prova, está achando que não sabe redação, não esquenta. Todo mundo é assim. A gente acabou de ter uma Olimpíada agora e o maior exemplo de tudo foram os nossos atletas. A gente percebeu que teve atleta que não ganhou nada na Olimpíada passada e hoje está aí ganhando. Então assim, treine sempre, galera. Não existe ninguém melhor do que você. Existem pessoas que simplesmente se dedicam mais. Então é isso. Treinem sempre, treinem certo. Não adianta ficar treinando errado. O segredo do resultado é treinar certo. E isso cada um vai descobrir de acordo com a própria experiência. Não existe, não tem como eu te falar como você tem que treinar. Você sabe o limite. Cada um sabe o limite que tem. E é isso. Não desista. E outra coisa que eu queria falar muito importante também é o seguinte: ouçam pessoas
que já passaram por isso. Eu estou percebendo que tem muita gente desesperada com a questão de tempo no Enem. Eu, eu preciso falar uma coisa: tempo não significa nada. Eu conheço gente que tentou 10 anos e passou, e não desistiu. Mesmo todo mundo falando, entra numa particular ou faz outra coisa. Não desista. Se sua meta é passar numa federal, se sua meta é passar num concurso ou qualquer coisa que seja, vá até o final. E não escute gente que dê uma opinião contrária a isso. Porque olha, quando você passar, eu posso te adiantar uma coisa, é uma sensação incrível. E você vai perceber que os 3, 4, 10 anos que você gastou não foram nada. Muito pelo contrário, foram pouco ainda para a sensação de vitória no final. Então estudem sempre, cabeça erguida sempre, foco sempre, que vai dar tudo certo. Pode não ser nesse ano, pode não ser no outro, mas vai. Tudo só depende do empenho que você dedicar ao seu sonho. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, gente.